Nós queremos aproveitar a ocasião para desejar ao Padre Cici o feliz aniversário, aniversário natalício. Temos a certeza que uma das vantagens que o senhor tem em ser padre é que o senhor pode comemorar várias datas especiais, né? E hoje é a data especial do seu aniversário natalício. Nós fizemos uma enquete, a Pastoral da Comunicação fez uma enquete com os internautas e com os amigos para separar algumas homenagens ao Padre Cici. E uma das homenagens que o pessoal mais pediu é justamente para que o Padre Cici falasse dele, um pouquinho da sua história, da sua infância e de tudo que ele viveu. Ao longo dessa semana, nós estivemos postando várias passagens da vida dele contada por outras pessoas, em especial a sua mãe, a dona Menininha. E muitas pessoas estão me mandando o WhatsApp, estão comentando lá nas redes sociais, dizendo, olha, mas o Padre Cici, desde criança, só viveu a igreja. O Padre Cici só fez as coisas para a igreja. Até as brincadeiras dele, era brincadeira de ser padre? Justamente. Por isso que nós fizemos essa série, que é para vocês perceberem, que ele, a vida toda, é dedicada à Igreja Católica. As brincadeiras, o pessoal achou o máximo, né? Cortar a banana para poder fazer as hóstias, né? Brincar da comunhão. E também a questão que chamou muita atenção dos nossos internautas e dos paroquianos, dos amigos, é com relação ao depoimento da dona Menininha sobre os velórios, que ele, desde criança, sempre se fez presente nos velórios e do começo ao fim, chegando ao ponto que a mãe dele nem podia contar que tinha morrido alguém, porque senão ele estava lá para dar o apoio, para amparar. E não é diferente agora enquanto padre, né? São Sebastião do Pontal que diga dessa presença do Padre Cici nos momentos de velório, nos momentos de dificuldades. Então, Padre Cici, essa semana ela foi repleta nessa programação e, principalmente, dentro dessa programação, teve a missa. O Padre Cici celebrou a missa em Fátima do Pontal, participou da adoração, celebrou outras missas também, e diante de tantas homenagens, de tantos vídeos, tantos áudios, são mais de 600 áudios que eu estou no celular para poder mostrar para ele, mas o que nós temos que fazer? Eu estou preparando esse material, convertendo tudo para depois disponibilizar, porque é muita coisa e nós agradecemos todo mundo que espontaneamente foi fazendo as suas homenagens. E aí, como o pessoal pediu, nós vamos então fazer um bate-papo aqui com o Padre Cici. Hoje é aniversário natalício, então nós vamos conhecer um pouquinho da história do Padre Cici. Padre Cici, de onde o senhor veio? Conta um pouquinho para a gente, quem é o Padre Cici? Eu sempre disse assim comigo mesmo, eu sou o milagre da vida. Vou expor uma coisa que eu nunca falei publicamente, só diante do sacrário. Minha mãe perdeu o pai nova, a sua mãe entregou para um padre em Diamantina que levou ela e as irmãs dela para Belo Horizonte, para um colégio interno. E nesse colégio interno elas depois foram trabalhar numa casa de família. Mas depois, sabendo que a mãe dela estava doente, ela retorna para a região de Santa Maria do Suaçuí. E ali minha mãe era uma menina muito bonita, basta ver nas fotos. Mamãe foi sempre muito bonita. E aí surgiu um namoro com Geraldo Pereira de Paula, que é meu pai. E nesse namoro minha mãe ficou grávida. E no momento que o meu pai fica sabendo que ela está grávida, ele exige que ela faça um aborto.
mas ela, pela formação cristã, pela experiência vivida com as irmãs, não aceitou esse aborto, de forma alguma, e ela disse que ali estava encerrado o namoro. E meu pai foi mais audacioso ainda. Pegou minha mãe, levou para uma cidade vizinha que se chama Guanhães, falou que ia resolver algumas coisas, e chegando em Guanhães, era no Hospital Imaculada Conceição, aonde ele queria que ela fizesse o aborto. O que ela fez? Ela fugiu do hospital, ela foi embora, arrumou meios para voltar para Santa Maria, que dá mais de 100 quilômetros, e ali então ela disse, está cortado o nosso relacionamento. E Deus, Nosso Senhor, deu a graça dela me gestar, trazer esta vida ao mundo. No dia que eu nasci, 17 de abril de 68, o médico ainda é vivo, o Dr. Oscar, é ele que me contou esse fato, minha mãe nunca havia me contado. Quando eu nasci, houve ali o parto, aquela coisa toda, o Dr. Oscar, que é um médico e hoje mora em Belo Horizonte, pegou aquele bebezinho e levou num outro quarto do hospital e disse, esse é seu filho. Meu pai tinha chegado ali no hospital, que ele tinha sido baleado. Ele estava numa roda de amigos, onde houve uma confusão, e o tiro pegou nele. Então ele viu o bebê ali naquele momento. E assim a vida foi se indo. Meu pai foi embora para São Paulo. Minha mãe nunca me ocultou, sempre fez vê-lo, conversá-lo. Ela teve depois o Sebastião Alves Catarina, que é meu padrasto, casou-se, aonde veio os meus outros irmãos, o Luciano e a Ricela. Então eu fui fruto desta maneira. O sim da minha mãe, a força e a coragem me fez estar vivo e ser gerado e nascer. E é interessante que do lado da casa onde eu morava em Santa Maria, na Rua Ametista, tinha uma senhora chamada Vitalina Pereira da Silva. Eu não tenho foto dela, naquela época não se tirava foto. Como eu sonhava ter uma foto dela. Essa senhora ia à igreja todos os dias. E com ela eu aprendi isto, ir na igreja. E a minha avó materna, bem me lembro, tem até a foto, deu aí no colo dela, a dona Adelaide, era uma santa mulher, morava em Catequés, Minas Gerais, lá nos interior das Minas Gerais. E dona Vitalina diz que dona Adelaide, minha avó, dizia assim, Vitalina, precisamos rezar, esse menino é fruto de luz. Esse menino poderá ser padre. E eu rezo muito para isso. Então eu digo que das orações de vó Adelaide, o Senhor me deu a graça de chegar ao sacerdócio. Fui um menino amado, querido por todos. Uma família pobre, simples, mas nunca me faltou nada. Bem me lembro da minha mãe lutar, trabalhando, na luta do esforço, comprar o velocípedo, que é essas bicicletinhas antigas, né, que era carrinho de criança. Eu tinha naquela época isso aí. Então a gente vê tudo isso como bênção de Deus, né? E o meu amor às coisas de Deus. Gostava muito, muito, muito de ir nos matinês do carnaval.
Como eu gostava dos matinês de carnaval. Porque se brincava, se corria. Nossa, eu esperava o ano inteiro chegar o matinê do carnaval. Então era um momento assim que eu gostava muito. E as coisas da igreja me apaixonavam. Era uma paixão por excelência. A gente vê aí na foto, eu, o Luciano, meu irmão, a minha mãe, né? E uma das coisas, porque sempre eu corri para as coisas da igreja, e vou falar para vocês sem mentir. Apanhei por causa da igreja. Sabe por quê? Porque eu ia escondido para a igreja, às vezes eu ia sujo, não tinha trocado de roupa, nem tomado banho. Aí mãe ficava brava, que eles vão falar que a sua mãe é uma porca, não cuida desse menino. O Zé Nogueira era o sacristão do Cônego Lafayette, então eu estava no banco com Dona Vitalina, e o Zé Nogueira chegou no banco, eu tinha 6 anos de idade, lembro como fosse hoje, no terceiro dia da novena do Espírito Santo. Ô menino, você podia ajudar o padre lá. Eu falei, mas eu não sei. Ele falou, mas eu te ensino, vamos lá. Porque ele tocava o harmônio. E ele que servia o altar. E ele precisava de alguém para servir o altar para ele tocar o harmônio para o coral. E eu não dava altura do altar. Então ele buscou um toquinho, que é um trono, onde se coloca a imagem de madeira, e pôs perto do altar. Então eu, para colocar o cálice no altar, eu subia em cima daquele trono. Eu tenho esse trono comigo até hoje, eu carrego ele comigo. Porque eu subi naquele trono de madeira para servir o altar. E Deus me deu a graça do Luciano, do Ricardo, da Ricele. E nós vemos aí a Verinha, que é uma filha de criação. E no trabalho das missões, a mãe havia morrido, e eu levei para casa e disse para minha mãe assim: quando um filho sai de casa para servir a igreja, Deus ocupa o lugar. Então a Vera veio para ocupar o meu lugar. Ela é a presença de Deus. E a Vera foi amada por todos. Padre Cici, é importante isso que o senhor está propondo para a gente, apesar que muitas pessoas às vezes já falaram com o senhor, né, sobre o passado, sobre a vida, mas a cada foto, a cada ano que passa, uma memória, um pensamento diferente, né, uma ideia diferente. E de agora em diante nós vamos fazer o chamado bate-bola, né, Padre Cici? Eu vou colocar algumas fotos meio que para o rumo, são muitas fotos, não dá para a gente trabalhar todas as fotos, porque graças a Deus o Padre Cici, ao longo dessa jornada dele, sempre teve muitas fotos, o pessoal sempre fotografou bastante. Então, nós vamos começar agora, e o senhor vai falando, e baseado naquilo que a gente vai estar mostrando junto aqui, né, para o pessoal. Aí nessa foto é meu padrinho de batismo. Meu padrinho de batismo foi embora, né? Da região de Santa Maria. Eu só fui conhecê-lo quando eu já tinha 21 anos. E eu não tenho mais notícia dele, porque eu perdi o endereço dele, né? Então é Geraldo, meu padrinho de batismo. Aí nós vemos a crisma do Antônio Felipe da Cunha e o padre Ismadia de Matos, que é pároco na paróquia São Vicente de Paulo, em Belo Horizonte, que dá aula na PUC, né, mestre em filosofia, ele que foi meu padrinho de crisma. Nós vemos essa outra foto, o prefeito Geraldo Lacerda, que era prefeito em Santa Maria do Suaçuí, eu aí diante do crucificado, no dia 25 de fevereiro, quando eu fiz os meus primeiros votos,
e recebi o nome de Frei, porque participava dos missionários de São José. Nesta foto é o trabalho das missões na cidade de Claraval, onde eu fiz a celebração de São Sebastião, padroeiro, né, dos pecuaristas. Em Claraval tem uma montanha lá que tem uma capela de São Sebastião, ele se chama de Serrinha. Aí é lá na Serra da Piedade, aonde hoje é o Santuário de Nossa Senhora da Piedade. Então, a Serra da Piedade em Caeté, perto de Belo Horizonte. Eu fiz uma intenção de subir a pé a estrada lá. E eu fui até lá a pé, né? Ali, quem conhece, quem não conhece, olha na internet. Santuário Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, perto de Belo Horizonte. Eu fui ali até o santuário agradecer a graça que eu tinha pedido para um sacerdote que precisava de uma especial graça de Deus. Aí sou eu e os missionários de São José, lá atrás o padre Luiz, o padre que me batizou, e o padre José Afonso Dé, aquele que me fez o convite para a vida missionária. Aí é na casa do compadre Didi, lá em São José do Jacuri, é as Santas Missões. Eu fiquei nessa comunidade 10 dias, visitei todas as casas da zona rural através do cavalo. Não se tinha facilidade de carro como hoje, tinha lugar que nem ia carro. Então percorreu toda aquela região ali em São Joaquim, que é uma comunidade, um distrito de São José do Jacuri, Minas Gerais, aonde eu visitei todas as famílias benzendo as casas. Voltando um pouquinho, Padre Cici, quem foi o Padre Luiz na sua vida? Nós mostramos, né, a foto do Padre Luiz e depois nós temos um outro material específico só sobre o Padre Luiz e também sobre o Padre Dé. Né, pessoas que a nossa comunidade conheceu através do Senhor, respeitou, respeita e tem a memória dessas duas pessoas. Mas quem foi Padre Luiz? Padre Luiz foi o pai, o irmão, o amigo, o companheiro. Foi ele que me batizou. E eu cresci ao lado do Padre Luiz. Desde que eu me entendo por gente, na casa paroquial eu tomei café, na casa paroquial eu almocei, na casa paroquial eu dormi, na casa paroquial eu fui um membro. Bem me lembro que Padre Luiz um dia disse assim: Lucimar, a gente precisa respeitar para ser respeitado, ser honesto, ter dignidade, comprometido com a verdade. Nunca minta, nunca minta. Mesmo que você tiver errado ou feito errado, fale a verdade. Não oculte a verdade. Foi alguém que eu convivi até os 18 anos, passo a passo. Estive com ele em tudo e para tudo. Foi alguém que ajudou materialmente e espiritualmente, eu espelhei, porque ele tinha o amor ao sacerdócio, ele tinha o amor
àquilo que ele fazia. Ele era padre por vocação. Tinha um zelo pelo sagrado. Nunca me esqueço, limpando as peças da sacristia, tinha uma caixinha que se guardava a hóstia, e nesta caixinha ela ficava no armário. Aí eu falei assim, padre, eu limpei essa aqui, ficou tão bonita essa teca, só que ninguém vê. Ele me sentou e disse, nós não fazemos para os outros ver. A gente faz para o louvor de Deus. Os outros não precisam ver. É para o louvor de Deus. Então, que você, meu filho, possa aprender. Na vida, tudo deve ser feito com amor e no amor. E disse assim, quando eu dou preferência para uma coisa, eu dou jeito de fazer. Mas se eu não dou preferência, eu digo que não deu tempo, que não deu certo, eu sempre tenho uma desculpa. Mas se eu der preferência, eu faço. Por isso, na minha vida, Ricardo, eu tenho uma determinação que vocês até admiram. Quando eu quero, eu faço. Eu movo o céu e movo a terra, mas eu chego. E eu vou. O meu sonho era levar o povo de São Sebastião, alguém a Roma. Eu levei 50 pessoas. Qual a cidade, qual lugar levou 50 pessoas de um distrito a Roma, a Itália? Mas quando eu determino, eu faço. E quando a gente não quer, a gente não faz. Você mesmo sabe disso. Então o Padre Luiz foi mestre, foi companheiro, foi colega, foi amigo, foi irmão. Quando eu disse para ele que ia para a vida missionária, ele não me questionou, mas você tem que ficar na diocese. Ele disse assim, aonde você servir a igreja, você é membro da igreja. E a igreja é sem fronteiras. A igreja não tem fronteira. Aonde você for, você vai estar servindo a igreja. Por isso eu fui com muito amor. Fui para a vida missionária, que depois nós vamos tratar disso. E ele sempre me apoiou. Quando eu fui para São Sebastião, uma paróquia pobre que não tinha recurso financeiro, ele mandava todo mês a oferta financeira. E Dom Paulo Sérgio me deu licença de, na doença do Padre Luiz, sendo pároco em São Sebastião, ajudá-lo a 1.300 quilômetros de distância. Um mês eu ficava em São Sebastião, um mês eu ficava em Santa Maria. E depois nós falaremos mais sobre o Padre Luiz, chegando ali perto da ordenação. Padre Cici, e o Padre Dé? Como que o Padre Dé entrou na sua vida, da sua família? Como que ele passou a ser pai, amigo, irmão, tudo? Né? O Padre Dé é uma referência. O Padre Dé foi o seguinte, o Padre José Vazapilli, que eu preciso te dar uma foto dele, ele pediu as santas missões ao Padre Guedes. Padre Guedes é filho de São Sebastião do Maranhão, mora no Rio de Janeiro. E o Padre Dé tinha a equipe missionária, Filhos de São José. E o Padre José do Maranhão, eu tive amizade com ele por causa da Casa Paroquial de Santa Maria. E eu, na Santa Maria, que fazia tudo na igreja, de toda maneira, e todas as coisas. E o Padre José pediu o Padre Luiz para mim ir para São Sebastião do Maranhão ajudar lá nas missões.
E eu fui para São Sebastião do Maranhão, porque era um mês de julho, de férias de escola. E eu sempre fui muito atento. Eu corro, eu vejo, eu enxergo mais do que os outros. Não é que é mais do que os outros, eu fico sempre atento. E eu lá em São Sebastião do Maranhão, chegou os missionários, aquela coisa toda, aquilo muito bonito, muito entusiasmado, aquela coisa. No segundo dia, o padre me chamou e falou: menino, você precisa ser missionário. Eu falei: eu não. Então, você sim. Eu vejo nos seus olhos, na sua alma e no seu coração uma vida missionária. E você não vai ficar aqui ajudando na sacristia, não. Você vai para uma capela ajudar os missionários. Eu fui até para uma capela chamada Limeira. Hospedei na casa do seu Zeca Bueno. E ali naquela semana, naquele trabalho, naquela correria para lá, para cá, ele ficou muito entusiasmado comigo e tal. E ele queria que eu fosse para as missões, mas eu tinha medo de ir. Não quis ir. O padre José foi visitá-los no Rio de Janeiro e me chamou para ir que ia pagar minha passagem. E quando nós fomos lá no Rio, tudo muito bonito, tudo muito belo, no dia de ir embora o padre José só comprou a passagem dele, porque era férias, e me deixou lá. E eu chorei uma noite inteira. Nunca tinha saído de casa para ficar fora. E era para fazer uma experiência. E nessa experiência eu voltei em casa e disse: eu vou para as missões. Fui falar com Dom Felipe, que era o bispo da diocese. Ele me disse assim: padre não, Lucimar, a igreja é sem fronteira. Aonde você tivesse vindo à igreja, você está colaborando com Jesus Cristo na missão. E o padre Dé foi aquele que ensinou, que cobrou, que exigiu e que fez a gente ter um amor verdadeiro à igreja, de modo especial na obediência. Ele sempre ensinou: quem obedece não erra. Quem ama a igreja está disposto a tudo. Então precisa ser um amor sem limite, sem medida. Assim foi feito e foi esta caminhada. Então, aos poucos a gente pode observar, né, Padre Ceci, essa caminhada da vida do Senhor, né, do nascer até a sua adolescência e juventude. E depois do convite do Padre Dé, o que aconteceu, para onde foi, o que fez, o que não fez, até chegar em São Sebastião. Eu fui para Niterói. Lá em Niterói eu terminei os estudos. Depois eu comecei lá a vida missionária, lá no Mosteiro São Bento, que a gente estudava. Mas aí depois, lá em Niterói, eu fui à missa na igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E o padre pediu no altar orações para o padre Jaime Rocha, que estava muito mal no hospital. Eu, na hora, lembrei: mas padre Jaime Rocha é filho de Santa Maria. Acabou a missa, eu fui na sacristia e falei: padre, ele me contou toda a história, padre Jaime Rocha, tá assim. Eu cheguei em casa e pedi licença. Eu falei: padre, se tiver como, eu quero interromper os estudos e ajudar o padre Jaime Rocha a cuidar dele doente. E foi dada a licença. Eu procurei o padre lá, que era o responsável do Salesiano, me coloquei à disposição e fui para o Hospital Santa Mônica, onde estava internado o padre Jaime, que eles não sabiam o que era. E ele estava em estado muito grave. E veio uma irmã dele, que é religiosa, ficar ali a gente ficou, tal. Depois, com muita dificuldade,
se descobriu, era uma diverticulite de nascença que ele tinha, e aonde às vezes até na vida religiosa ele passou por situações difíceis, porque ninguém entendia o que ele tinha. E eu presenciei uma cena maravilhosa. Eu vi o provincial ajoelhar no leito dele, no quarto do hospital, e pedir perdão. Padre Rocha, me perdoe das atitudes que eu tive com você, porque a gente não sabia que era doença, achava que era mania. E ali de Niterói, a gente foi para Belo Horizonte, porque o clima seria melhor para o estado dele. E eu fiquei com o padre Jaime Rocha 1 ano. E graças a Deus ele fez a cirurgia, recuperou e ainda viveu longos anos. Hoje ele é falecido. Aí os missionários de São José tinham mudado para Franca, na cidade de Rifaina. Aí eu vim com o padre Dé já estava em Franca, então eles me ligaram e eu vim para Franca. Em Franca morava em Rifaina, estudava lá nos agostinianos. Depois a gente estudou em Brodowski. E o seminarista de Tuiutaba estudava em Brodowski. E aí, conhecendo os seminaristas de Tuiutaba, em Brodowski, eles falavam da diocese de Tuiutaba que tinha muito pouco clero, pouco padre, e era uma região, às vezes, mais de zona rural, zona mais difícil. E Dom Paulo Sérgio fez o convite. Aí entra uma história muito bonita, que a gente vai ver como é que a mão de Deus age. Eu fui procurar um confessor, para mim saber se eu saía, se eu não saía. Fui na igreja dos padres franciscanos, a igreja São Judas. E confessando com o padre, eu disse para ele do interesse de ir para uma diocese mais pobre, carente de clero e até financeira, porque eu tinha no coração um grande desejo da missão. E esse frei carinhosamente pôs a mão na minha cabeça e diz assim: meu caro filho, aonde a gente estiver servindo a igreja, é a igreja de Jesus Cristo. Aonde você for, se você for com amor, com dedicação e fazer bem feito, você está servindo a igreja de Jesus Cristo. E aí então eu tomei a decisão. Fui para a diocese de Tuiutaba. Na diocese de Tuiutaba eu fui estudar em Rio Preto. Fui reitor dos meninos em Uberlândia. Trabalhei em Capinópolis. Trabalhei em Cachoeira Dourada. Tudo como seminarista. Trabalhei em São Francisco de Sales. Trabalhei na Iturama, morei ali na Iturama, tudo como seminarista. Então foi assim uma dedicação. E aí dentro da diocese de Tuiutaba, eu me tornei padre e tive a graça de ser ordenado lá na minha terra natal, porque Dom Paulo Sérgio foi lá me ordenar. Mas aonde eu vejo a mão de Deus? O frei franciscano que me atendeu lá na igreja São Judas, hoje é o meu bispo, é Dom Irineu Andreassa. Era o frei Irineu. Foi ele que me disse. E olha como Deus se confirma. Deus o fez vir ser bispo na diocese para confirmar no meu coração. Servir a igreja aonde quer. Aí está a missão da gente. Que eu seja servidor desta igreja. Muito bem, Padre Cici. Nós ficamos emocionados com essa história. Agradecemos o senhor pela disposição. E ressaltar, nós vamos encerrar por aqui hoje o nosso Vida de Padre, conhecendo a vida de um padre.
porque essa série ela vai ser dividida ela será dividida em 3 partes. A vida do padre de nascença, família, toda a história dele de adolescência, até chegar no seminário e ser ordenado, né? Nós vamos parar aqui e depois a próxima parte que nós vamos gravar num outro momento foi ordenado pelo bispo Dom Paulo Sérgio em Santa Maria e daí por diante. Então nós queremos agradecer, parabéns Padre Cici, em nome de todos os paroquianos, amigos, o pessoal que acompanha também a gente pela internet e tudo de bom. E não é encerrando, porque nós vamos ter uma sequência, se Deus me der a vida, estamos caminhando para os 25 anos de padre, e eu quero fazer um tríduo do ano, porque é 2021, 2022, 2023. Então será um tríduo dessa preparação. Mas eu quero dizer só assim, eu sou um padre feliz. Se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria para ser padre. E eu sou um padre que já participei de tudo, tudo, tudo. Já estive aonde eu não imaginava estar. Isso tudo é mérito de Deus. Obrigado.